Bom, a hipertensão arterial acomete um percentual muito elevado da população. Isso tem sido objeto de preocupação, né, em vários países, né, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, que há pouco tempo atrás alertou para os níveis de consumo de sódio na alimentação moderna, especialmente a alimentação processada, né? Ou melhor dizendo, produtos alimentícios, não alimentos, né? Nós vamos mostrar alguns dados sobre a relação do sódio com o potássio, também do cálcio com o magnésio, né? E vamos falar de algumas coisas sobre a hipertensão que fogem um pouquinho da curva normal de protocolos de tratamento e tudo mais, né? Nós temos visto assim o tratamento assim bem sintomático, né? E muitas vezes nós temos causas que podem ser solucionadas, causas metabólicas, né? Mas enfim, todo o esforço, né, para corrigir a elevação da pressão arterial é válido, porque nós sabemos o reflexo ruim que teremos para processos como a disfunção endotelial, processos de insuficiência cardíaca, enfim, todos os processos vasculares e cardiológicos que são afetados, né, pela elevação da pressão, inclusive o sistema renal, que sofre muito com isso, né? Então essa classificação, ela recentemente foi até revisada, né, considerada realmente o que nós devemos perseguir, né, os limites de 120 e 80 sistólica e diastólica, né? Então esses estágios todos daqui para frente, principalmente do limítrofe, começam a preocupar e nós precisamos atuar nisso, né? Esses hábitos alimentares, recentemente essa publicação na revista Hypertension, que é uma revista médica especializada, né, em hipertensão e muito respeitada pelos cardiologistas, né? Então essa publicação é assustadora, né, que é a estimativa de prevalência da hipertensão nos americanos, né, nos Estados Unidos, chega a mais de 85 milhões de pessoas. Então vocês vejam, considerando a população americana que se aproxima já de 400 milhões. Então você veja realmente como isso é significativo, né? E essa hipertensão então vai estar diretamente relacionada, por exemplo, com AVC, com doença coronariana, problemas renais, né? E que afetam a saúde da pessoa depois, assim, para o resto da sua vida, né? Esses estudos epidemiológicos, eles têm mostrado, interessantemente, que sociedades ainda mais isoladas, né, que têm uma alimentação menos industrializada, constituída por produtos assim de cultura, né, como frutas, vegetais, então é muito baixo o índice de hipertensão nessa sociedade. Então, o que mostra que as modificações na alimentação trouxeram esse aumento brutal da hipertensão, e nós precisávamos ter regulação sobre isso, né? Os governos, todos os governos, né? Não vamos falar só de Brasil, porque os Estados Unidos também está lutando com isso, né? Que é o vício da população por sal e açúcar. Então, como é que os governos estão lidando com isso? Estão se omitindo, né, porque a indústria alimentícia em si não vai ser difícil ela por si só tomar as medidas de redução, né, porque desses teores de sal e açúcar, porque é o que estimula a pessoa a consumir mais o alimento. Então eu acho que nós precisamos realmente de uma intervenção, assim, até do ponto de vista científico, que seja a mais democrática possível, com experts no assunto, né, nutricionistas, médicos, pessoas que tenham muita experiência e que possam ajudar nessa hora os ministérios da saúde né, do Brasil e de outros países a ter uma legislação que coíba um pouco, porque está um abuso muito grande, né, nesses produtos todos condimentados, produtos processados, embutidos, batata frita, tudo isso. Então o nível de sal é muito elevado e não vai abaixar espontaneamente. É preciso que todos nós façamos, né, essa corrente no sentido de pressionar nesse sentido.
Bom, essa pressão arterial, óbvio que o organismo sempre tá lutando para corrigir as defasagens, as alterações na sua homeostase. E assim também acontece, né, com o aumento da pressão arterial. Tem mecanismos mais rápidos de regulação para voltar aos níveis normais, né, com compensação do sistema cardiovascular, um mecanismo de feedback, por exemplo, junto à musculatura endotelial, para diminuir essa pressão, né, para levar a um aumento da liberação, por exemplo, de óxido nítrico, para vasodilatação, cair o ritmo cardíaco, né? Então são mecanismos imediatos, né? E temos mecanismos mais lentos que são no nível renal, né? Aumentar a excreção de líquido, né, para que possa também, no fim, o objetivo é a redução da pressão arterial. Aqui nós vemos, por exemplo, nesse trabalho de Ferrari, né, que é do hospital na Austrália, ele faz essa exposição e fez um levantamento apurado, né, de várias fases da humanidade, né, em relação ao consumo de cloreto de sódio, né, de sal. Então você veja realmente que essa curva ela é brutal, exatamente a partir do que ele chama de revolução da agricultura, né? O agronegócio, o processamento de alimentos, o sal como um elemento, né, de um artigo de comércio, né? Então ele até faz um trocadilho de salt a salt, né? Então, quer dizer, desse período da humanidade, que é um período mais recente, de 1950 para cá, nós temos essa explosão no consumo de sal, que é muito perigoso. É muito importante todos estarem conscientes das várias medidas que podem ser tomadas para controle da pressão, especialmente as medidas não farmacológicas, né? Que é, por exemplo, as de maior eficácia, a redução do peso, e sem essa redução do peso é muito difícil, né? A questão da dieta, que é mais difícil ainda, ou tão difícil, porque uma está atrelada à outra, né? Tudo isso indica hábito de vida, né? Estilo de vida, é muito difícil mudar. Então, mudar para reduzir o peso é preciso mudar o que se come, né? E isso passa não só pela questão do peso com a caloria, mas com relação à pressão arterial, esse problema do sódio, né? Álcool etílico também, que é um elemento de muita interferência negativa na pressão arterial. Nós temos até uma fase, né, após a ingestão alcoólica, temos uma curta fase de vasodilatação, mas depois nós temos uma fase maciçamente vasoconstritora, e nunca esquecendo que o álcool etílico é um dos principais liberadores da homocisteína, que vai afetar a pressão, e também do peróxido nitrito, que é o grande inimigo da pressão arterial. Coisas que não têm sido muito faladas na medicina. A gente tem falado muito de outras coisas, né? Antagonistas de cálcio, a questão de inibidores da ECA. Nós temos falado de coisas que são assim finais, né, de um processo, e nunca indo à base do processo da hipertensão. Então nós precisamos, né, reduzir álcool, é muito importante. Exercícios regulares, nem falo mais, já falei tantas vezes nesse curso a importância disso, né? Então também esse exercício sempre adequado. Eu digo isso recentemente, um grande amigo meu acabou de fazer um AVC. Ele estava se dedicando a exercícios exaustivos depois de um período grande na sua vida de inatividade. Começou muito forte com a atividade, isso possivelmente pode ter tido essa interferência também. Exercício é igual remédio, gente. Ele tem dosagem e posologia. Então nós temos que adequar o exercício às pessoas, né? A gente fala muito, o exercício sem contraindicação é a caminhada até certo ponto, sim. Mas mesmo assim nós precisamos estar avaliando uma pessoa que está inativa por muitos anos. Ela precisa ser avaliada e esse exercício precisa ser ajustado, porque quando se fala a caminhada é um exercício sem contraindicação. De que caminhada nós estamos falando? Nós temos caminhada de 2, 3, 4, 5 km por hora. A partir de 5,5, 6 km, dificilmente já é uma caminhada, já será um trote, um jogging e depois uma corrida. Óbvio que isso tudo tem influências pessoais, envergadura de perna, questão de peso, tudo isso. Mas essa caminhada, ela precisa ser ajustada. Nós podemos dizer que entre 3 a 4 km por hora
meia hora de esteira diária realmente é muito segura, é um exercício que tem já uma repercussão positiva sobre o sistema cardiovascular e pressão arterial, e que nós não temos assim realmente expectativa ruim nenhuma com essa caminhada de 3 a 4 km por hora, meia hora por dia, né? Mas sempre alerta. O exercício ele tem dose e ele tem posologia de acordo com cada um. As medidas de suporte, eu digo aqui, essa aqui, por exemplo, isso aqui foi retirado da Associação Brasileira de Cardiologia, né? Então você veja a importância, como eles estão focados nisso, né? Sódio no excesso e o magnésio na deficiência. Então nós precisamos, em contrapartida que a gente tem que reduzir sódio, nós precisamos aumentar magnésio. Magnésio é o principal antipertensivo natural que nós conhecemos, pela base logo de mecanismo de ação dele, que é um antagonista do cálcio. Então a gente usa tanto o antagonista artificial do cálcio e muitas vezes estamos esquecendo de usar o natural, né? Então o professor Elion Pova tinha uma experiência espetacular nesse aspecto, cansou de falar nos seus eventos, nos congressos. Nós fizemos vários eventos no Brasil com o professor Elion Pova, eventos espetaculares, o evento de 1990 no Hotel Nacional, depois tivemos o Hotel Glória 92, 94, depois tivemos em São Paulo. Então, eventos riquíssimos e que sempre era abordado, essa questão do magnésio, era sempre um carro-chefe do professor Elion Pova, alertando, né, que nós temos realmente uma necessidade de melhorar a ingestão de magnésio, e a sua experiência mostrou, e com vários colegas que comprovaram, que o ajuste do magnésio, né, nessa suplementação conseguia controlar a pressão de muita gente, né? Pressão arterial assim ligeiramente elevada, moderadamente elevada, os resultados que ele tinha eram espetaculares com esses pacientes, né? Muitas vezes não necessitando de nenhum outro suporte para corrigir esse aumento de pressão. As dietas, ainda no campo da dieta, né, aumentar o nível de fibras, muito importante. O estresse, meu Deus do céu, nós falamos um pouco de estresse nos vídeos anteriores desse módulo cardiovascular, e a gente vê a repercussão desse estresse realmente no aparelho cardiovascular é brutal. Então nós precisamos, é muito difícil também, tudo está ligado ao estilo de vida, vida moderna, pressão no trabalho, todo mundo correndo atrás assim de uma situação de estabilidade, né, no trabalho, que é muito difícil hoje, né, devido a cobranças em relação à produtividade, a resultados e tudo mais. Temos a questão da cidade grande, por exemplo, a questão do transporte, trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa, é um estresse absurdo. Então, muita coisa contribuindo, né, para esse estresse, mas precisamos também estar focados em algum tipo de atividade, uma atividade cultural, uma atividade esportiva também pode ajudar no estresse, né? Atividades espirituais, né, do âmbito religioso também são muito importantes, né? Então, quer dizer, isso aqui também é uma medida importante, né? Aqui você tem, por exemplo, medidas que nós sabemos que são assim, absolutamente indispensáveis, né? Como o abandono do tabagismo. Sem isso não tem como trabalhar paciente hipertenso, né? Fica muito difícil, né? Você enche o pote esvazia do outro lado. Então, isso tem que ser feito, né? As dislipidemias são muito importantes serem verificadas e controladas, né? As dislipidemias, hoje nós falamos muito nos primeiros vídeos, o acréscimo, né, de parâmetros que são fundamentais, como a avaliação da LDL oxidada, a avaliação de lipo-A, a relação, né, ApoB, ApoA1, quer dizer, tudo isso que foi incorporado às análises anteriores, né? E as frações, por exemplo, do LDL, as partículas menores, médias e grandes, né? Tudo isso veio somar, mas a gente sabe que esse controle das dislipidemias é muito importante. E essa questão, às vezes, alguns medicamentos que vão levar também à hipertensão, o médico tem que estar atento, porque às vezes é necessário e vai ter que dar suporte, né? Então, os mecanismos de hipertensão, eles passam crucialmente pelos rins, né? E vão levar podem ser processos até genéticos, anatômicos, né? Como uma estenose, e que pode ser de origem, assim,
completamente anatômica, mas nós temos problemas também renais que podem levar a isso, infecções repetidas renais, né? E que vão levar também a problemas nessa filtração renal, com danos nefróticos, inclusive, né? A gente sabe que muitas situações de crianças com infecções urinárias repetidas é problemático, né? O excesso de sal, o estresse oxidativo com a diminuição da oferta de óxido nítrico é outro fator muito importante também nos rins. Contaminação por elementos ambientais, os metais pesados, especialmente, até porque esses elementos como o mercúrio, como o chumbo, eles têm átomos tão avantajados, tão gigantes, né, que eles por si só, a excreção em nível dos néfrons já é lesiva, né, eles vão passando por ali pelos glomérulos e já vão causando várias lesões, né. Então todos esses processos vão gerar respostas como aumento da renina, né, angiotensinogênio. Aí nós vamos entrar aqui com as medicações, né, inibidoras da ECA, né, e também do lado de cá com os antagonistas do cálcio, que é basicamente o que tem sido feito, mas nós gostaríamos de mostrar a vocês que temos aí uma ponta do iceberg aqui, que nós temos muita coisa abaixo disso aqui, né. Obviamente que o estilo de vida, principalmente sedentários e indivíduos muito estressados, né, eles vão estar muito mais suscetíveis. E aqui, por exemplo, esse estresse, por exemplo, ele fala diretamente, ele remete diretamente às catecolaminas. À medida que nós liberamos mais catecolaminas, nós não podemos esquecer que elas são vasoconstritoras, né? A gente, quando fala adrenalina, não, mas nós temos noradrenalina, temos dopamina. Então, todo esse grupo de produtos que o estresse exige muito, né, ele vai ter realmente respostas aqui, né? Também a questão que nós falávamos, o excesso de ômega 6, né, que vai acarretar uma explosão de ácido araquidônico. Esse metabolismo do ácido araquidônico, e principalmente nos indivíduos com estresse oxidativo, né, ROS, né, Reactive Oxygen Species, né, radicais livres, né? Então isso vai gerar derivados dos lipídios, como o ácido araquidônico, altamente tóxicos, e alguns deles com uma história de muita influência na hipertensão, como esses produtos aqui, os isoquetaus, que são derivados dessa oxidação dos lipídios, como o ácido araquidônico. Isso aí vai gerar alterações nas proteínas, vai sobrecarregar o rim. A glicação também é um fenômeno que vai sobrecarregar muitíssimo o sistema renal. Todos os processos estudados até agora de pacientes que tiveram um aumento muito grande da glicação, o diabético, eu sempre digo que é um elemento, é um modelo vivo, né, de glicação devido à sua grande quantidade de açúcar, né? Se ele estiver descompensado, obviamente, nós vamos ter esse grande risco, né? Isso vai afetar o sistema renal. O processo inflamatório inerente a essas alterações dos lipídios, né, do estresse oxidativo. Então as interleucinas vão estar também promovendo processos inflamatórios em nível renal. Isso é muito ruim. Aqui vocês vejam, por exemplo, algo que precisa ser dito e precisa ser mais discutido com relação à hipertensão, que é o radical peroxinitrito. Esse radical peroxinitrito, ele está envolvido na base com o processo de hipertensão, em vários níveis, né, do mais leve até o mais grave. E esse radical livre, que ele vai ser formado no estresse oxidativo, né, a partir do próprio óxido nítrico, né? Então aqui nós temos, né, o elemento importantíssimo na vasodilatação, e desse elemento importantíssimo surge um antagonista que é um veneno, né? Um verdadeiro veneno para o sistema vascular, que é o peróxido nitrito. Então nós precisamos cuidar muitíssimo desse fenômeno da formação dos radicais livres do nitrogênio a partir do óxido nítrico. E aqui será muito importante o uso de antioxidantes que sejam que tenham mais afinidade com esse processo. Podemos dizer, obviamente, o master desse controle é o glutatión, né, o nosso antioxidante universal da célula, né, do mais importante, né,
por isso que nós usamos muito N-acetilcisteína para diminuir o peróxido de nitrito, porque o N-acetilcisteína é um formador do L-glutatión. Lembrando a vocês que o L-glutatión é um tripeptídeo que nós sintetizamos nas células, que é formado a partir de glutamina, cisteína e glicina. Então, essa cisteína, que é o elemento chave na formação do glutatión, ela, por exemplo, pode ser fornecida através do N-acetilcisteína. E agora nós temos também, derivado do alho negro, o alilcisteína, que é mais potente ainda. Então, quer dizer, formador de glutatión vai ajudar muito nesse processo. O ácido lipóico vai ajudar muito aqui, o ascorbato, um importante composto vegetal, riquíssimo em polifenóis, que é o piquenogenol, também vai atuar. Então nós temos aí protocolos que vamos mostrar a vocês a seguir, que ajudam muito a manter um equilíbrio disso aqui, porque o aumento do peróxido de nitrito ele vai gerar hipertensão de vários modos, né? Diminuindo a defesa antioxidante do organismo, aumentando, ou melhor, diminuindo o vasodilatador importantíssimo endógeno, que é a prostaciclina. Ele vai aumentar a inflamação, ele diminui os receptores dos corticoides, ele vai aumentar a ciclooxigenase, que vai aumentar prostaglandinas vasoconstritoras. Esse peróxido de nitrito vai aumentar também as citoquinas inflamatórias, que vão massacrar o rim, e ele vai aumentar assim a enzima, a forma desacoplada da enzima que seria a responsável pela síntese do óxido nítrico, né? Então esse desacoplamento da NO-sintase vai levar à diminuição do principal fator de vasodilatação do endotélio. Então a gente vê que o peróxido de nitrito ele realmente tem um componente muito importante nesse aspecto da hipertensão. Aqui é repetido isso praticamente de um outro formato nesse slide, mas está mostrando diminuição dos vasodilatadores e diminuição também na síntese do óxido nítrico. Então tudo isso a partir do peróxido de nitrito é extremamente negativo. Aqui você veja esse artigo bem interessante do jornal inglês de farmacologia, né, British Journal of Pharmacology, de 2012, um artigo muito importante, que mostra o papel da vitamina B6, a piridoxina, assim melhorando a condição efetiva da enzima NO-sintase, que é a enzima que vai favorecer a síntese do óxido nítrico, né? Então aqui ele até relaciona como a vitamina B6 reduz a forma desacoplada da NO-sintase, que teria sido induzida por LDL oxidada. Então você veja a LDL oxidada também aqui numa importante avaliação etiológica com relação à pressão, ao aumento da pressão arterial, né? Então você veja que o estresse oxidativo ele vai gerar uma série de fenômenos: infiltração celular, apoptose, inflamação, alterações na matriz extracelular, disfunção endotelial, tudo isso associado ao aumento da pressão. Aqui você veja essa relação do ômega 3 para o ômega 6, que hoje é extremamente desfavorável nas populações modernas. Esse aqui é uma revista especializada também em hipertensão. É um artigo importante aqui de 2017, finalzinho de praticamente 2018, em dezembro já. Vocês vejam a importância, né, desse artigo, mostrando que precisamos realmente aumentar o suporte de ômega 3, né? E isso vai ser muito favorável também para os pacientes hipertensos, né? Esse ômega sempre destilado, né? O ômega 3 que seja isento de lixo, né? de material oxidado, e que tenha verdadeiramente teores satisfatórios, né, de ômega 3, já falamos muito isso aqui no curso. Esse óleo de peixe aí de baixa qualidade, até de preço bastante baixo, né, mas que você tem que reunir 3 a 4 cápsulas para dar 120, 180 miligramas de ômega 3, ou seja, o que é aquele restante? Lixo, né? Então vamos estar atentos. O magnésio, por exemplo, na hipertensão, um antagonista natural do cálcio,
Recomendo sempre que vocês tenham esse livro, né, que vocês possam adquirir na internet, é fácil conseguir, é um livro até bem barato, né? The Magnesium Factor, da Mildred Selig e da Andrea Rossanoff. Esse livro ele vai falar muita coisa importante sobre o magnésio, né? Passando pela parte cardiovascular, condições clínicas, diabetes, né, condições crônicas, né? Bom, o magnésio é um antihipertensivo, né, de várias maneiras. Vocês vejam esse jornal clínico da hipertensão. Então, quer dizer, o negócio não é brincadeira, não é só dizer ortomolecular, uma coisa assim tipo teórica, não. Vocês vejam como essa discussão dentro da medicina clínica, séria, ortodoxa até, né? Então, essa ingestão que eles consideram aqui, esse autor, por exemplo, Houston, de 500 a 1000 miligramas por dia, pode reduzir até 5,6 milímetros de Hg, o que é bem interessante, ou 2,8, né? Sistólico e diastólico. Então você veja, a combinação do magnésio e potássio com a redução de sódio associada é o mais efetivo processo na redução da pH. Então vocês vejam que interessante como a gente trabalhando simplesmente elementos nutricionais e minerais, nós conseguimos, né, esse resultado conforme esses autores e tantos outros, né? Inclusive o magnésio, quando introduzido mesmo na vigência já de drogas antihipertensivas clássicas, ele melhora a eficiência dessas drogas, né, em todas as classes. Então você veja que importante, né? E aqui eles estudaram, por exemplo, pessoas com problemas genéticos no transporte do magnésio, e essas pessoas elas estão suscetíveis de hipertensão grave. Então você veja como o magnésio é crucial nesse processo, e sendo um bloqueador natural do cálcio, né? Aqui você veja, por exemplo, um artigo um pouquinho anterior da Andrea Rossanoff, que é uma das autoras daquele livro, esse artigo colocando realmente o magnésio como principal fator nutricional para evitar a hipertensão, né? Então, além da razão do sódio com o potássio, que está muito alta, a deficiência do magnésio altera o metabolismo do cálcio. Então vai criar um estado de elevados teores do cálcio iônico, né? Que nós já falamos para vocês aqui, que é esse cálcio que vem, por exemplo, também da reabsorção óssea, que é extremamente reativo, né? Que vai se ligar ao ateroma, que vai se ligar também a cartilagens, tecido onde haja, por exemplo, já um processo inflamatório, como uma artrite, ele vai piorar muito, né? E isso quando o magnésio está baixo. Se nós temos níveis equilibrados de magnésio com o cálcio, conforme já falamos, essa situação fica bem menos crítica, né? Então nós precisamos estar trabalhando o magnésio para que ele se aproxime do cálcio nos teores absolutos de ingestão, né, diária, né? E essa suplementação com magnésio é necessária, fundamental para poder estar regulando essa pressão arterial. As formas do magnésio hoje nós temos muitas possibilidades, né? Como o taurinato de magnésio, por exemplo, que tem sido apontado como o melhor forma, né? A melhor forma de suplementar o magnésio. Então essa biodisponibilidade aqui é muito satisfatória, além de que nós temos um pouquinho de taurina, né? Porque é o sal da taurina do magnésio, então nós temos os dois juntos. É muito importante também que a taurina tenha um papel benéfico sobre a pressão arterial, né? Aqui nesse artigo, por exemplo, eles avaliam a questão da hipertensão, né? Potencializando o risco de catarata, e eles perceberam que o uso do taurinato de magnésio restaurou a pressão arterial, né? E melhorou os níveis dos antioxidantes oculares, como as enzimas catalase, superóxido dismutase, glutatión peroxidase e glutatión redutase. Então vocês vejam e glutatión em si, né? Então vocês vejam quantas coisas boas, e além de tudo reduziu o malonil de aldeído, que é o reflexo direto dos lipídios oxidados. Então realmente é bem interessante tudo que a gente vê nesse artigo, né? Aqui nesse outro artigo mais recente ainda, de 2018, nós vemos a comparação do magnésio malato com o magnésio taurinato. Os dois são considerados
muito bons, mas o taurinato ainda superando em termos de biodisponibilidade, né? Aliás, o taurinato foi considerado o segundo, né, de melhor absorção. O malato, aqui nesse artigo, foi considerado um pouco superior ao taurinato, né? Então nós temos essas formas de magnésio. Hoje nós temos nas farmácias de manipulação para formularmos, né, o taurinato de magnésio ou o magnésio malato. Nos industrializados nós ficamos mais restritos a formas às vezes inorgânicas, como óxido de magnésio, ou uma forma como citrato de magnésio, que não é tão boa assim, né? Então nós temos que dar atenção para essas formas de melhor biodisponibilidade. Essa suplementação com magnésio nós podemos então associar até essas duas formas, que são muito eficientes, né? O taurinato com o malato, 100 mg de cada uma, por exemplo, uma cápsula de manhã, outra à noite. Agora, trocando um pouquinho o foco agora para o potássio com o sódio, é outra relação que está comprometida na dieta moderna, e nós vamos perceber que essa situação ela vai estar envolvida com processos patológicos envolvendo principalmente a hipertensão, né? Não é apenas a dieta moderna e o alto índice de sódio responsável pela incidência de hipertensão, mas também a dramática diminuição do potássio. Então são as duas coisas juntas, né? Aumento abusivo do sódio e redução do potássio. Nas sociedades primitivas, como nós vemos aqui, os níveis, essa relação era muito mais favorável, né? Então hoje a própria Organização Mundial da Saúde, ela considera que apenas um décimo dos adultos nos Estados Unidos apresentam essa relação do potássio com o sódio adequada. Aqui você vê assim de cair o queixo mesmo, né? Como eles fizeram esse estudo, mapeando vários resultados ao longo de décadas, e chegaram à conclusão que uma modificação nessa relação, né, entre o sódio e o potássio, isso vai trazer benefícios muito grandes, né? Do momento em que nós temos, por exemplo, uma relação aproximadamente de 4% de sódio para 0,75 de potássio, a gente, para construir uma relação direta, isso aí dá 4,5 para 1, mais ou menos. E quando você consegue reduzir isso para um pouquinho menos que 2 para 1, praticamente a metade, né? A mortalidade desaba no âmbito cardiovascular. Olha esse gráfico aqui, né? Aumentando, dobrando hoje o potássio que nós temos na dieta, né? Nós já conseguimos, se nós inclusive fazemos uma redução no sódio e aí mantemos essa proporção de 2 para 1 entre sódio e potássio, nós temos um prognóstico muito mais favorável, né? Aqui você tem então esses principais minerais no tratamento da hipertensão: magnésio, nas duas formas, né? Taurinato e malato, e o potássio quelado na forma de glicina, que é excelente para absorção. Aqui a gente coloca então alguns dados sobre alguns fitoterápicos importantes que são considerados em revistas médicas bem respeitadas, né? Então aqui, por exemplo, nós vemos nessa revista especializada de cardiologia sobre o Crataegus oxyacantha, que é um fitoterápico reconhecido por seus efeitos positivos no coração. Ele é um inotrópico, né? Ele aumenta a potência do coração, ele é um antiarrítmico, né? E inclusive isso foi testado e comprovado e retestado em animais onde se induziu a arritmia com digoxina, por exemplo, né? Então a administração do Crataegus foi muito importante e nos trouxe resultados extremamente significativos, não só nessa arritmia, como também nesse processo da hipertensão, né? Então realmente isso é interessante para nós verificarmos, né, o Crataegus na arritmia e na hipertensão também. Aqui você vai ver outro alimento, no caso, né, que é o Crataegus oxyacantha, é um fitoterápico que ele não tem realmente uma ação alimentar, né? Então essa beterraba, que é um alimento, ela tem efeitos espetaculares sobre a pressão arterial, uma vez
que ela vai ter componentes, né, como as próprias betalainas e outros componentes que a beterraba também libera óxido nítrico na própria saliva, isso já foi comprovado. Então você veja que realmente é um alimento importantíssimo, né? Que vai reduzir, olha só esse quadro aqui, que mostra assim com a ingestão de 250 ou 500 gramas de suco de beterraba. Então os resultados são muito bons nesse controle da hipertensão. Nós precisamos usar muito essa beterraba, que eu tenho estudado as betalainas, tenho falado nos cursos que essas betalainas são surpreendentes e elas só se encontram na beterraba até o momento, não foram encontradas em outros vegetais, e elas não se superpõem a outros antioxidantes, por exemplo, como as antocianidinas, que também tem uma coloração, mas é mais violácea, né? A beterraba é mais avermelhada mesmo. Então vocês vejam que, por exemplo, as fontes de antocianidinas, como berries, como uva, como tantas outras que nós conhecemos, né, açaí, tudo, elas não contêm betalaína. Da mesma forma como a beterraba contém as betalainas e não contém quantidades significativas de antocianidinas. Então é preciso juntar essas fontes, né? Beterrabas, por exemplo, com outras fontes de frutas vermelhas vão se completar. Aqui você veja, por exemplo, que esses resultados foram importantes nesses pacientes, né? E realmente houve redução também de lipídios como LDL, colesterol, e realmente o resultado final muito satisfatório, tanto na beterraba crua como na beterraba que foi cozida, né? Sendo a crua mais eficiente ainda, por evidentemente preservar esses ativos, né? Aqui você veja, por exemplo, que se descobriu um artigo bem recente, né, de Ocampo e Pérez e Dárraga, na Espanha. Eles descobriram que a beterraba libera nitrato na saliva, que vai ser transformado em óxido nítrico, o mais potente vasodilatador que nós temos no nosso organismo, né? E ele muito potente e liberador de um mais potente ainda, que é o GMP cíclico. Então, quer dizer, através do óxido nítrico nós temos um sistema de vasodilatação master no organismo, né? Então essa beterraba ela vai ter esse papel importante, não só na saliva, também no intestino. Ela vai liberar óxido nítrico, que vai ser absorvido e já vai poder ter uma ação sistêmica circulatória. Aqui você tem outro fitoterápico, que é o melão de São Caetano, que tem ação antihipertensiva, né, que é conhecido o seu nome botânico, Momordica charantia, e nós temos vários estudos interessantes mostrando que o extrato desse melão de São Caetano, que ele é chamado nos Estados Unidos de bitter melon, melão amargo, né, bitter melon, a Momordica charantia, então vai ter um efeito significante na redução da pressão arterial. Nós temos esse outro artigo aqui também falando sobre os efeitos hipoglicemiantes e hipotensivos da Momordica. Então você veja que são literaturas que se completam, né? Então podemos ter um protocolo espetacular, né? O magnésio, o potássio, que já falamos, e, por exemplo, a gente utilizando a beterraba e o bitter melon, né? Então nós temos aí uma associação e com uma amplitude de opções para a gente controlar esse aumento de pressão arterial antes de precisarmos usar medicação farmacológica clássica, né? E ainda temos o Crataegus, o Oxyacanta, né? E aqui, por exemplo, nessa relação entre o cálcio e o magnésio, essa doença cardiovascular tem assim uma base etiológica assim muito forte, né? Quando nós temos acima de 4 esse índice, né, de cálcio para magnésio, ou seja, 4 vezes mais cálcio do que magnésio, então o alto risco, né, maior ou igual a 4, alto risco. Entre 4 e 3, grande risco. 2 a 3, médio risco. Menor que 2, o ideal, baixo risco. Que você veja do livro da Sirik e Rossanoff, de Magnesium Factor, né? Nós extraímos esse quadro de tabulação de dados epidemiológicos no mundo todo, né? Mostrando, por exemplo, a cultura do queijo, né? Finlândia, Holanda,
que é a cultura do cálcio, né? Muito cálcio e pouco magnésio através de alimentos como o queijo, que é a fonte riquíssima de cálcio e baixíssima de magnésio. Então você vejam que esses países mostram esse desequilíbrio e refletem na mortalidade por doença cardiovascular. Quando você vai descendo aqui para Mediterrâneo, né, Itália, ali Grécia e países ali, por exemplo, também do leste europeu, a antiga Iugoslávia, né, que agora são vários países, né, você já vai descendo bastante essa mortalidade, porque o magnésio começa a entrar, principalmente no Mediterrâneo, através dos verdes, né, de vários temperos que são muito utilizados nessa comida da famosa dieta do Mediterrâneo, né? E depois, então, quando chegamos aqui nos níveis mais baixos de mortalidade cardiovascular, essa relação do cálcio com o magnésio, ela está quase de 1 para 1, né? Você veja aqui 1,3 para... Então, isso é muito importante considerar. Uma população que come muita alga marinha, que é riquíssima em magnésio. Olha a diferença que faz quando a gente reduz esse número de 4 para 1 para chegar 1, poucos, ou quase 1 para 1. Aqui você tem, por exemplo, do professor Elion Pova. Eu sempre conservo esse slide, que era uma transparência na época que nós usávamos, né? Bem antiga, dos anos 90, né? Um pouquinho antes, até 88, e ele já falava constantemente alertando sobre o balanço negativo do cálcio. O que significa isso? Significa dizer quando nós não estamos ingerindo a quantidade mínima satisfatória de cálcio, nós vamos retirar esse cálcio da onde? Do osso. Então esse é o balanço negativo do cálcio. Então começa nos erros de alimentação, daí esse déficit na dieta, ele tem variado em várias pesquisas ao redor do mundo, né? E nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas pesquisas mostrando que ela oscila entre 20% a 25%, né, da população com déficit de cálcio, ou melhor dizendo ainda, do valor absoluto de cálcio em relação à sua RDA, né? E realmente é muito preocupante isso, né? Porque isso aqui a gente sabe que o balanço negativo do cálcio, ele vai refletir imediatamente nos níveis plasmáticos e nos processos para a reabsorção do cálcio, né, do osso, né, através do PTH. O magnésio aqui é muito importante, que o magnésio ele regula o PTH. Nós temos muitas situações de hipersensibilidade do PTH aos níveis do cálcio. Nós temos resistência nos receptores do cálcio plasmático, que pode também estar assim mascarando, né, uma situação de níveis baixos de cálcio e ativar o PTH. Enfim, nós temos muitos problemas nesse campo aqui. O magnésio vai ser muito importante também aqui, que ele contribui para assim a homeostase do PTH, evitando que ele fique hiperativo, né? E a partir de todo esse processo, então, nós vamos ter efetivamente a reabsorção, né, e que vai ter várias consequências ruins, inclusive cardiológicas, como já mostramos aqui, né, através desse cálcio que vem do osso. Ele é um cálcio realmente muito iônico, e ele vai estar se ligando a estruturas que apresentem cargas elétricas negativas, como os ácidos graxos, numa placa, por exemplo, ateromatosa, ou que ele vai estar se ligando, por exemplo, num processo inflamatório, numa cartilagem, numa articulação, em coisas desse tipo assim. Então é muito importante a gente estar observando esse processo da reabsorção, que ele precisa ser contido, né? Aqui você veja, por exemplo, o balanço do cálcio influenciando a reabsorção, como o professor Elion Pova já nos colocava nos anos 80, né? Então é muito importante que a gente tenha esse balanço positivo do cálcio, porque esse cálcio controla mais de 200 genes, né? Então vocês vejam a importância desse processo. Do contrário, quando nós temos esse balanço negativo, nós vamos acionar a reabsorção a partir de uma diminuição do plasma, né, do cálcio no plasma. Esse nível de diminuição que o magnésio pode efetivamente regular o PTH, para que o PTH não seja tão sensível assim a reduções que poderiam ser compensadas naturalmente, né?
E aí isso vai refletir, né? Esse cálcio iônico vindo do osso, ele vai refletir no endotélio, na cartilagem, vai diminuir, obviamente, o volume de osso, aí vamos ter osteoporose, vai diminuir a mineralização desse osso, vai tornar esse osso também mais frágil, né? Aqui você veja, por exemplo, com relação à calcificação vascular, principalmente nos ateromas, que tem sido objeto de muitas pesquisas recentes, e nós estamos verificando que ela é muito mais comum do que poderíamos imaginar há 20 anos atrás. Achávamos que era um fenômeno assim, até especificamente crítico, né? Que a gente está vendo nos estudos mais recentes é que essa calcificação ela é muito mais comum e não necessariamente ela representa um aumento no risco de ruptura da placa, né? Mas muito tem se estudado em relação à composição desse cálcio, de que forma esse cálcio está ligado na placa, né? Se é um cálcio, se é um oxalato, se é uma hidroxiapatita, como é que isso reflete, e a diferença é muito grande. Nós vamos mostrar para vocês, né? Então esses fatores, por exemplo, da calcificação, né? Nós vamos ter fatores inflamatórios como o Tumor Necrosis Factor alfa, né? TNF-alfa, aumento de fósforo, é uma coisa que a gente tem que cuidar muito também. A gente falou de tanto elemento, né, mineral, potássio, sódio, cálcio, magnésio, a gente esqueceu de falar do fosfato, que ele preocupa mais ou menos no nível do sódio, pelo excesso. Temos muito fosfato na alimentação. Aliás, temos muito fosfato no solo por conta da fertilização artificial, e vamos ter muito fosfato nessas bebidas todas gaseificadas, né, desde o refrigerante a todas, até bebidas ácidas também. Então é importante ter atenção com relação a isso. Fenômenos inflamatórios como o LDL-OX, o PTH, principalmente a fração 7 até 84, relação imprópria, né, de cálcio com magnésio, também vai induzir a calcificação. Então manter essa relação abaixo de 2 é fundamental, né? Proteínas que controlam a osteocalcina também são importantes nesse processo. E do lado de cá, embaixo no slide, toda essa parte verde são os fatores que regulam para baixo, né, que diminuem essa calcificação vascular, como a vitamina D, que é importantíssima, né? Aqui nós vemos a vitamina K2, mais importante ainda, ou tão importante, né, desculpe. Então, todos esses fatores que vão interferir para manter os níveis estáveis da osteoprotegerina, essa osteoprotegerina que é o fiel da balança no processo da reabsorção óssea, ou seja, quando ela está em níveis corretos, satisfatórios, ela pode dizer que blinda assim, né, o osteoclasto, assim, no sentido de que ele não seja tão suscetível do processo da reabsorção, né? Aqui você vê, por exemplo, simulando assim uma placa de ateroma, né? Então ali nós temos lipídios, né? E é exatamente nessas cargas da carboxila, que é que é o grupamento ácido, né, da gordura, né, do ácido graxo. Então é aqui exatamente que o cálcio vai ter essa facilidade de se ligar, e principalmente esse cálcio que vem do osso, né, que vai estar se ligando nesse ateroma. Aqui você veja um estudo recente sobre as estatinas, né, mostrando essa questão das placas, né, da calcificação das placas, né. Então a incidência de ateromas não calcificados e placas de alto risco, ela foi menor, essa incidência nos pacientes com estatina. São estudos que vêm sendo publicados. Nós sabemos que as estatinas têm efeitos colaterais muito sérios, né? Mas esse estudo ele mostra o aspecto que a gente está ressaltando muito, essa questão da calcificação, que não necessariamente ela vai ser um fenômeno prejudicial, né? Não necessariamente. Aqui, por exemplo, vocês veem que estudos recentes, né, aqui de 2017, eles esclareceram que o processo de calcificação na placa, né, ele é muito comum, né? E aqui verificaram, por exemplo, 220 placas nas carótidas e dividiram em placas instáveis e estáveis. E resultados mostraram que essa calcificação é comum, presente em até 77, mais de 77%.
dos pacientes, né? E a quantidade de cálcio não foi considerado o fator de vulnerabilidade, mas sim a presença de um tipo de cálcio, a hidroxiapatita, exatamente essa que vem do osso, através da reabsorção, e que foi relacionada com o aumento da instabilidade da placa. Então nós estamos vendo que esse processo que o professor Pova nos alertava sobre o balanço negativo do cálcio e sobre essa questão da reabsorção óssea, o link disso hoje com a doença cardiovascular é muito importante. Cada vez mais nós vemos uma relação entre osteoporose e CVD, Cardiovascular Disease. Isso está sendo discutido intensamente e é muito importante que realmente o seja, né? Porque vários desses fatores que são alterados na osteoporose, por exemplo, diminuição de osteoprotegerina, né? Aumento dos ligantes do NF-kappa-beta, PTH, tudo isso, né? Além de redução nas vitaminas D e K, e isso vai ser tudo um caldeirão que aumenta o risco desses processos ateromatosos, né? Assim, sempre lembrando que o magnésio é um elemento essencialmente intracelular, basicamente, melhor dizendo. Então a predominância no meio intracelular é muito importante. Eu sempre me lembro do professor Hélio colocando sobre as medidas plasmáticas dos eletrólitos, dos minerais, e ele sempre falando, gente, grande parte desses minerais são intracelulares, essas medidas plasmáticas elas não vão ser tão significativas assim, né? Então seria muito importante que nós utilizássemos mecanismos de avaliação dos minerais mais completos, né? Como o próprio mineralograma, que através do cabelo você tem um tecido, né? Esse tecido, ao longo de 3 meses, ele é o repositório de todos esses elementos minerais e ele reflete efetivamente, né? Os teores mais aproximados, né? Aqui você veja sobre essa relação do cálcio e magnésio, né? Durante décadas a suplementação com cálcio vem sendo realizada de forma inadequada, dissociada do elemento magnésio. É isso que nós queremos chamar a atenção. E a partir desse desequilíbrio, né, nós vimos a dieta do queijo, né, Holanda, Finlândia, então o predomínio do cálcio, somente 4:1, como nós vimos, vai ser extremamente crítico, né? Então hoje nós temos que pensar mais nesse equilíbrio de 1:1 mesmo, né, nessa faixa aí, e muitas vezes dependendo da dieta, nem precisamos pensar tanto no cálcio, né? E sim no magnésio, porque às vezes você tem assim no paciente um consumo intensivo de leite, de queijo, de tudo isso, então já tem aí um aporte muitas vezes de cálcio assim até mais do que o suficiente. É preciso analisar caso a caso. Essa suplementação do cálcio, sempre que for necessário, eu chamo a atenção, é importante verificar, né? Essa dieta da pessoa, né, os níveis que está ingerindo, porque realmente o déficit de cálcio em um percentual elevado da população, ele está sendo constatado. Então nós precisamos pensar que a deficiência do cálcio é devastadora, vai levar todo esse problema do balanço negativo do cálcio, né? Então, quando nós pensamos em suplementar esses elementos, próximo de 1:1 aqui, cálcio 400, magnésio 300, né? Vitamina D3, importantíssimo, essa faixa de 800 unidades, é básico, né? A MK7, esquecida, hein? Hoje nós sabemos a importância dela para o metabolismo do cálcio, né? A MK7 que se prescreve em microgramas, né? 200 microgramas. E a vitamina A, outra esquecida também para a questão do osso, é muito importante, né? E assim, por exemplo, a influência de todo esses componentes nutricionais, né, sobre, por exemplo, patologias graves, né, com consequências muitas vezes terríveis, como acidente vascular cerebral, e que nós sabemos que isso é muito importante, nós estamos sempre considerando também o que podemos fazer dentro de uma homeostase ortomolecular, como nós podemos contribuir para que se diminuam esses processos tão graves, né? Que nós sabemos, por exemplo, as sequelas que podem acontecer, né? Uma lesão, por exemplo, cerebral direito ou esquerda, como é que isso vai
está influenciando o resto da vida da pessoa, né? Com déficit de percepção, déficit na linguagem, né? Paralisias que muitas vezes quase que incapacitam completamente, né? Alterações no comportamento e a memória sofrendo muito com isso, né? Esses tipos de derrame que nós sabemos, por exemplo, o mais frequente é isquêmico, né? Que é por obstrução mesmo, o hemorrágico por fragilidade capilar, e que às vezes é até mais grave, e o lacunar, que é mais interno, né? E que pode ser de decorrência trombótica também. E nós temos alguns mecanismos interessantes que podemos ajudar, por exemplo, como o natto, né? Que é um alimento japonês fermentado, né? Da soja. Então esse natto ele é riquíssimo numa enzima que ela é antitrombótica, né? Que é a nattokinase. Então, através da nattokinase, os efeitos são muito interessantes na neuroproteção. Isso foi observado em animais, né, em vários grupos de estudo, e realmente os efeitos são antitrombóticos, né, que vai melhorar toda a fibrinólise, né, e também vai melhorar também a questão da coagulação, né. Então, a nattokinase ela reduziu nesses testes animais de 54% a 68% esses processos vasculares comparados ao grupo controle, né? Então a nattokinase, por exemplo, ela reverteu o aumento de fibrinogênio e ativou o tempo de tromboplastina. Então tudo isso realmente vem mostrar que ela tem uma ação fibrinolítica e que vai ser muito importante no caso dos pacientes que têm já tiveram principalmente algum episódio, né, vascular, ou que tem na família assim, muitos casos, né? Então você vai ver esse estudo aqui, por exemplo, uma revista médica muito rígida, né, que é European Journal of Pharmacology, 2014, dezembro, né, bem recente ainda. Eles fizeram esse estudo sobre os mecanismos da nattokinase na proteção da isquemia cerebral, né? Então, o que se verificou foi que a nattokinase ela aumentou, né, os níveis de liberação de ATP através do AMP cíclico nas lesões e inibiu a agregação plaquetária, né? Além disso, o nattokinase relaxou a artéria, no caso torácica, né? E também reduziu as secreções de fatores que são antifibrinolíticos, né? Como o PAI-1 e o TPA. Então, quer dizer, vocês vejam que tem uma ação realmente importante antiagregante fibrinolítica dessa enzima vegetal, né? Outro estudo aqui, ó, aqui já de uma revista especializada nos fenômenos hematológicos e cardiovasculares, um artigo de 2017, finalzinho de dezembro, já quase 2018, mostrando realmente que esse fermentado tem sido usado por mais de 1000 anos, né, como medicamento, que é o natto em si, né, o alimento da soja, e que desse natto é extraída a nattokinase, um agente fortemente fibrinolítico, com atividade trombolítica também. Então, nós temos aqui um aliado muito interessante para estarmos trabalhando junto aos pacientes, né? Aqui você já vê um estudo com humanos, né? De 2017 também, a nattokinase reduz placa na carótida. Então, eles pegaram 82 pacientes, né? E que eles foram avaliados e realmente houve considerado um estudo pioneiro, né, no caso com humanos, não tinha sido ainda realizado, e que foi considerado muito importante para o manejo desse processo da aterosclerose e também das placas em artérias como a carótida, que tem uma importância para o cérebro muito grande na alimentação. Então houve uma redução muito importante, né, desses fenômenos trombóticos nos pacientes que foram tratados com a nattokinase, que essa redução chegou a quase 40%, 36,6%, né? E que se foi utilizado aqui nessa faixa
assim de 6.000 unidades fibrinolíticas, né? E que nós vamos fazer essa conversão logo aqui para vocês vão verificar em miligramas, né? Aqui você vê um outro produto vegetal, que é a vinpocetina, extraída de uma planta chamada vincamino, que também tem um papel muito interessante na circulação cerebral. Ela vem sendo utilizada, né, em medicamentos, né, em todo o mundo, principalmente na Europa, né? Esse artigo aqui é também do Jornal de Farmacologia Europeu de 2018. E nós tivemos também durante muito tempo a medicação Vincagil, né, que foi muito utilizada pelos neurologistas, foi retirada de linha, não sei porquê, é um produto espetacular, que melhora muito a circulação cerebral. E agora nós temos na manipulação a vinpocetina, que é extraída da mesma planta e tem a mesma ação do Vincagil, até mais potente que o Vincagil, e é recomendado para todos os pacientes que têm história de derrame na família ou que eles próprios já tiveram algum tipo de episódio, né? A vinpocetina também tem um papel anti-inflamatório interessantíssimo no nível cerebral, modulando a NF-kappa-beta e os Toll-like receptors, né? 4, né? Número 4, que tem um papel importante também nessa resposta inflamatória e também nos processos autoimunes, né? Aqui então você, no caso, por exemplo, 3.000 unidades fibrinolíticas, nós vimos que foi usado 6.000 nos humanos, né, por dia. Então 2 doses, por exemplo, de 3.000 está dentro do estudo que foi publicado. Isso equivale a 150 miligramas de natoquinase, ou seja, 3.000 unidades fibrinolíticas, 150 equivale a 150 miligramas. A vinpocetina, que se usa nessa faixa de 15 miligramas. Então isso aqui é muito interessante para o tratamento da isquemia cerebral, né? E aqui no caso, por exemplo, evitar vinpocetina na gravidez, porque ela atravessa a barreira placentária. No caso da homocisteína, o que tem sido estudado tem mostrado a sua importância, né, na doença vascular. Vocês percebam, por exemplo, que todo esse mecanismo que gera a homocisteína no organismo, né, todo esse sistema, ele é proveniente do metabolismo da metionina. Por isso que nós não devemos abusar, né, nas suplementações com aminoácidos, nós não devemos abusar da metionina. A metionina é um aminoácido que a gente não utiliza doses altas, assim, estourando assim até 1.000 miligramas por dia. 1.500, não é tipo uma lisina, que nós vamos para 3, 4, 5, arginina, vamos até 6, 7, 8, 9, 10. São aminoácidos que são bem mais tranquilos. A metionina nós vamos ter essa preocupação. E vocês vão perceber que nesse fenômeno do acúmulo da cisteína, o organismo se vale da reciclagem da homocisteína, retornando a metionina por essa via comandada pelo ácido fólico. Por isso o ácido fólico é o mais importante elemento para recuperar, ou melhor dizendo, para baixar os níveis de homocisteína, porque ele vai dar tempo ao organismo de se livrar desse excesso de homocisteína e que depois pode ser transformado em cisteína. É exatamente o que acontece, mas para isso nós precisamos de que esse ciclo aqui ele gire mais vezes para a gente ir drenando essa homocisteína, que é mais lento esse processo aqui. Esse processo que vai descer a homocisteína, passando por cistationina e chegando até a cisteína. Conforme nós vemos nesse mapa aqui, a vitamina B6 também pode ajudar, sem dúvida nenhuma, mas eu volto a reforçar com vocês que quando nós precisamos abaixar a homocisteína no paciente, o que vai ter o resultado mais contundente e favorável é o folato, mas sempre utilizando a sua forma ativa, 5-metil-folato ou o ácido folínico, porque o ácido fólico, principalmente em doses acima de 5 miligramas, ele se acumula na forma inativa, que é o próprio folato. O folato não é ativo, vai ser ativado para 5-metil-tetraidrofolato. Já falamos bastante disso até aqui no curso, né? Mas é sempre bom reforçar. Aqui você vai ver estudos, né, histológicos e patológicos mostrando como a homocistina e homocisteína,
esses dois. Você sabe que a cistina é formada por duas cisteínas, né? Como essas formas do aminoácido, né, tóxico, né, que ele vai levar a lesões aqui histológicas, mostrando, por exemplo, em primatas, né, que são os babuínos, mostrando assim como a disfunção, né, desse endotélio foi totalmente desestruturado a partir do acúmulo de homocistina, né. Aqui você vai ter a associação também de aumento, né, de homocisteína nesses pacientes que realmente tiveram um número maior de problemas coronarianos. Isso foi publicado lá atrás, em 1976, pelo casal Wilken e Wilken, que pegaram pegaram as ideias do McCulley, né, que foi o patologista de Harvard, que descobriu, que foi o primeiro a levantar a bola da homocisteína em autópsias de pacientes jovens com homocistinuria grave, que iam a óbito assim com 10, 12 anos de idade, e ele levantou essa bola mostrando que havia alto grau de oclusão arterial e de aterosclerose nessas crianças, né? Então realmente isso tem sido mostrado, como é que a gente percebe isso, né? Aqui você vê, por exemplo, na hiperhomocisteinemia, a relação com doenças vaso-oclusivas. Foi publicado numa revista brasileira, Arquivo Brasileiro de Cardiologia, em 1998. Vocês vejam já como os nossos pesquisadores brasileiros também, né? Vou até ler esse texto. Hoje em dia, apesar da relativa falta de informação sobre a fisiopatologia da doença vascular causada pela homocisteína, está claro que níveis plasmáticos elevados de homocisteína são um fator de risco independente para a doença coronária, vascular periférica, cerebrovascular e trombose venosa. Que o meu McCulley, fazendo justiça ao pesquisador que foi pioneiro, né, há muitos anos atrás, que alertou sobre essa questão das crianças que tinham esse processo vascular comprometido, que eram crianças com homocistinuria, né? Aqui você vai ver assim, por exemplo, muitos estudos começaram a ser feitos a partir de 1990, mostrando o efeito, né, das várias maneiras de se combater a homocisteína. Com o grupo placebo, né, se verificou que o ácido fólico realmente é o que tem o papel mais marcante nesse processo. Pode associar a piridoxina e associar a B12, mas o ácido fólico na forma de metilfolato, e que nós podemos saber que a correspondência, por exemplo, aqui, ó, de 5 mg de ácido fólico ou folato, né? Isso aí você pode dividir por 5. Quando você vai administrar o ativo, que é o metilfolato, você já cai para 1 mg, que ele vai ser, inclusive, até mais eficiente, né? Aqui você veja, por exemplo, quando nós temos a homocistinuria, né, homozigótica, aquela que o McCulley estudou nas crianças que iam a óbito tão precocemente, né, elas têm um bloqueio nessa enzima aqui, por isso que elas são uma fonte absurda de homocisteína. E essas crianças não resistem a muitos anos de vida. Então você veja a gravidade que é o acúmulo da homocisteína no nosso organismo. Daqui você começa, a partir de 2000, então, a ter uma relação mais estudada sobre a homocisteína no AVC, onde ela começa a ser mais estudada e relacionada, e nós vemos vários pacientes, têm sido estudados aqui, um grupo de 143 pacientes, né? E realmente, nesses pacientes com homocisteína mais elevada, houve um aumento significativo no AVC, quase 33% a mais. Então você veja que nesse estudo aqui, inclusive, eles não associaram diretamente com hipertensão, né, que é um fator que a gente já tinha falado anteriormente, mas assim, quero lembrar que realmente é relacionado com hipertensão, porém em níveis maiores do que esses pacientes. Aqui, por exemplo, até 14 você pode não encontrar, como ele de fato não encontrou, mas a partir de 15, 16 a homocisteína também vai afetar e vai levar a hipertensão também.
Aqui você veja estudos sobre a revista de Alzheimer, né? A importância também da homocisteína, que foi encontrada aumentada nesses portadores de Alzheimer. Então, quer dizer, a homocisteína sempre passando ali pelos processos neurológicos, patológicos, né? Preocupando bastante. Aqui você veja, por exemplo, nesses pacientes que tiveram sequelas, né, a partir de AVC, que realmente foi verificado que essa homocisteína estava elevada nesses pacientes. Aqui você veja, por exemplo, um estudo muito interessante, já que estamos falando do Alzheimer, né, dessa planta assim prodigiosa que nós estamos vendo os estudos nos deixarem boquiabertos, que é a moringa oleífera, né? Então nós temos aí, só no ano passado, e nesse ano já temos muitos também estudos sobre a questão cerebral, neuroproteção. E eu achei interessante e coloquei esse estudo aqui para vocês, porque fala exatamente, né, nesse efeito da moringa, né, que foi um efeito de reduzir as proteínas que são reflexos do mal de Alzheimer, né, proteínas alteradas como a proteína tau, né, essa fibrilação da proteína tau, e que eles fizeram um modelo de Alzheimer em animais, induziram esses animais com hiperhomocisteinemia. Eles criaram um bloqueio na CBS, que é a enzima que vai dar saída para a homocisteína se transformar em cisteína, e ao fazer isso nos animais, eles induziram um estado de aumento da homocisteína que levou rapidamente ao Alzheimer. Então você veja, quando eles querem provocar um modelo de Alzheimer no animal para estudar, eles provocam um aumento da homocisteína. Aqui vocês vão ver, melhor dizendo, estudo interessante aqui, caso clínico, né? Paciente com homocisteína elevadíssima, né? Que foi tratado e se recuperou, né? Um ano depois, ele teve, inclusive, a comprovação por exames de imagem, né? Ressonância, né? Magnética. Então o paciente inclusive melhorou muito a condição neurológica e mental e voltou até a ter atividade como dirigir e tudo mais. Aqui você veja homocisteína no derrame lacunar, que é aquele derrame mais profundo, né, em artérias menores, e que em 121 pacientes foi anotado com derrame lacunar a homocisteína realmente elevada, né? Mostrando que nós estamos cada vez mais confirmando que precisamos manter essa homocisteína, e aí vai a minha opinião pessoal, sempre abaixo de 9, embora nos resultados oficiais as tabelas ainda falam muito algumas em 15 e outras em 12, né? Milimoles por decilitro, mas nós precisamos manter isso abaixo de 9, né? Por questão de segurança, né? Aqui você veja, por exemplo, nesse outro estudo, a relação do aumento da homocisteína com ingestão de bebida alcoólica. É o que eu venho falando constantemente a vocês. Então, é preciso, no paciente alcoolista, ou mesmo na nossa vida, no nosso cotidiano, muitas vezes o consumo de álcool, né, acontece e tudo, mesmo que moderado, é importante observar. Se há uma regularidade, qualquer que seja, se for uma vez por semana, se for uma vez por quinzena, ou se for uma vez por mês, se existe uma regularidade, nós precisamos estar atentos. E principalmente que sabemos muito bem que essa regularidade muitas vezes é semanal. Então nós temos que nos proteger, temos que estar sempre monitorando essa homocisteína e sempre temos que estar suplementando com metilfolato, com B12 e com B6. Isso é muito importante para neutralizar esses efeitos de aumento da homocisteína pelo álcool. Aqui você veja, por exemplo, o que falávamos anteriormente, a relação da homocisteína com hipertensão, que é algo que se comprova a cada ano mais, né? E aqui você veja, por exemplo, 5.500 pacientes praticamente, né? Foi um estudo bem amplo na China, e esses níveis da homocisteína, que eles foram acompanhados por quase 3 anos, né? Ele foi realmente relacionado com o derrame, né? Foi relacionado com também alterações na pressão, né? E nós percebemos aqui que chegou a um risco aumentado em 15% a mais
risco para o derrame nos pacientes homens e 19% nas mulheres. Nesses pacientes hipertensos, né, e essa hipertensão também associada com homocisteína, nós temos esse aumento de probabilidade de AVC, né? Aqui você tem uma revisão também bem interessante da homocisteína e que já é considerado inclusive um marcador para neurodegenerações, né? Então você veja que esses limites de corte estão descendo, né, que foram considerados há muitos tempo, uma década atrás 20, aqui ele relaciona 17, já caindo para 15, mas voltamos a dizer que realmente o ideal é que isso esteja abaixo de 9, né? Aqui você veja que essa homocisteína elevada, ela vai reduzir a longevidade, né? Então esses pacientes, por exemplo, com mais que 18, né, que é bem elevado para os padrões atuais, né, ele teve um aumento de 61% no risco de mortalidade. Então é muito sério, gente. São coisas que a gente está falando aqui com vocês nesse curso, mas que a gente precisa divulgar isso mais no meio médico, para os colegas, porque a gente ainda não vê. Eu estou falando isso pela minha experiência pessoal e também estou há 30 e poucos anos nisso, né? A gente ainda não vê assim uma motivação do médico em si, principalmente médicos jovens, como meu próprio filho, que é um médico jovem, a gente ainda não vê muito esse foco, né, nessas questões que parece que ficaram assim um pouco escondidas, né, mas que tem muito fundamento técnico e científico, né. Aqui você tem uma parte assim preocupante, né, que você veja que vai formando um link assim às sombras, né. A gente está falando nesse curso basicamente de coisas que não são tão discutidas na cardiologia, né? Então, se você pegar homocisteína, falamos da lipo-A também há pouco tempo atrás, essas questões do balanço do ômega 3 com ômega 6, e cálcio com magnésio, potássio e sódio já vem sendo muito discutido, mas essas outras a gente percebe que não há uma discussão ainda, né, mais ampla, mas a gente vê claramente que isso são questões que interferem com o aumento da incidência de todas essas doenças cardiovasculares, né? E aqui, por exemplo, essa interação da homocisteína com a lipo-A. Você veja então como é que isso funciona às sombras contra a gente, né? Aumentando a adesão celular no endotélio. Olha, gente, não é brincadeira não. Quantas pessoas que a gente atende, vê os colegas atenderem, fazendo check-up cardiovascular e que não é solicitado pelos colegas simplesmente a coisa como a lipo-A. Olha, eu não vou dizer nem a quantidade de quem às vezes está vindo paciente de médicos reconhecidos. Então a questão é focar mesmo. Homocisteína induzindo apoptose endotelial. Veja esse artigo agora de março de 2019, né, desse ano, agorinha, né? A importância que isso está tendo e sendo discutido, né, porque vai estar relacionada com aquilo que é a base fisiopatológica da doença obstrutiva, que é a disfunção endotelial, né? Então, se a homocisteína induz a apoptose no endotélio, ela está contribuindo para acúmulo de células mortas e prejudicando ainda mais esse processo, né? Aqui você veja a homocisteína na disfunção erétil, que é algo que já vem sendo discutido, e nós sempre temos dito a vocês que a homocisteína aumenta o peróxido-nitrito, né, que é a transformação do óxido nítrico, que seria, no caso, o vasodilatador, o início do processo da dilatação do corpo cavernoso. Então, quer dizer, a homocisteína bloqueia isso, aumenta o peróxido-nitrito. Então, a pessoa tem disfunção erétil, mas não tem propriamente uma lesão, como o diabético às vezes pode apresentar, né? Que é uma coisa mais definitiva. Então a maior parte dessa disfunção erétil ela pode ser bem revertida, né, com um desempenho bem melhor se a gente consegue preservar esse óxido nítrico. Para preservar o óxido nítrico no corpo cavernoso, no pênis, nós temos que combater o peróxido nitrito e a homocisteína. Então isso é importante que a gente sempre esteja pensando, né? E assim esses protocolos para reduzir
A homocisteína, o ativo do ácido fólico, né, que é o metiltetraído-folato, se quiser colocar o nome por completo, 5-metiltetraído-folato, mas as farmácias todas entendem bem simplesmente a prescrição de metilfolato, né, que é exatamente esse, né, 1,5 miligrama, porque a gente usa bem menos, né. O ácido fólico você vai para 5 miligramas 2 vezes ao dia, né. Metilcobalamina vai ajudar. Nós temos aqui o L-glutatione, que ajuda bastante na disfunção erétil, né? O ácido lipoico, complexo C, que vai ajudar no controle dos radicais livres, e vai ajudar, tudo isso aqui vai ajudar bastante também na disfunção erétil, né? E aqui, por exemplo, se quiser também pode acrescentar tranquilamente, que não vai fazer mal nenhum, além do metilfolato e metilcobalamina, pode colocar um pouquinho da piridoxina também aqui, né? Fazendo aí em torno de 30 a 50 miligramas dessa piridoxina numa pastilhinha sublingual, né? Que comporta tranquilamente até muito mais do que isso, né? Que a pastilhinha ela tem 1,6 gramas, então ela vai comportar sem problema nenhum mais esses 30 a 50 miligramas da piridoxina. Aqui você vai ver também a ligação já dessa parte da síndrome metabólica com a homocisteína, né? E que esses pacientes apresentaram aumento. E esses níveis referenciais, né? Que nós sabemos que em termos de segurança hoje, nos adultos, não estamos nem fazendo mais diferença entre homem e mulher, está sendo recomendado abaixo de 9, né? Sendo que o referencial é de 6 a 15 no homem, 3 a 12 na mulher. Os idosos, preciso muita atenção de vocês nisso. Os idosos, eles vão apresentar níveis maiores. Nós temos que ter mais cuidado nos idosos. Principalmente se esses idosos se aproximam já dos indivíduos centenários, né? Então, a gente vai ter que estar sempre cuidando desse idoso com suplementação adequada, uma suplementação do idoso é importante, sempre a B12, a absorção da B12 pelo idoso é muito prejudicada. Precisamos estar sempre com ômega 3 no idoso, sempre com esse protocolo de redução da homocisteína, né, que nós acabamos de mostrar aqui para vocês, né, o metilfolato com a metilcobalamina. Então isso tudo é muito interessante, né? Você veja como assim nessa faixa assim até 8, 9 ideal, né? Vai 11 de homocisteína aceitável, aí já vai de 12 para cima, já vai aparecendo, entrando no vermelho, né? E aí nós vamos ter todas essas doenças aumentadas, né, pela homocisteína, né? O AVC, o Alzheimer, a cardiovascular, problemas renais, osteoporose, diabetes, tudo isso aqui está ligado com o aumento de homocisteína. Daqui você tem, por exemplo, vários protocolos que foram estudados ao longo de anos, e você veja que realmente é o folato sempre que está assim definindo, né, a eficiência desse tratamento, com toda a associação de outras vitaminas que ajudam, mas não se compara ao efeito do folato sozinho na redução, né? Você veja interessante, né, fatores que vão assim elevando a homocisteína, né? Gravidez pode aumentar um pouquinho, diabetes mais um pouquinho, hipertireoidismo um pouquinho, álcool mais um pouquinho, excesso de exercício, sempre falo, cuidado com excesso de exercício, tá? Aí você sai daqui, aí você já entra no campo mais crítico, né? Que aqui nós falamos em consumo de álcool, né? Ele ainda está nessa faixa verdezinha no limite, né? Assim como o hipertireoidismo também contribui, mas ainda na faixa verde. Quando você desce aqui, abuso de álcool, né? Já é diferente do consumo de álcool. O abuso de álcool já joga lá no vermelho. Café em excesso, aqui eles falam em 6 xícaras, mais que 6 xícaras por dia. Então esse café em excesso, por causa das xantinas, né? A gente já vê também. Fumo, péssimo. Pacientes com câncer vão ter homocisteína aumentada. O hipotireoidismo, muito mais crítico do que o hipertireoidismo, com relação à homocisteína, tá? Diabetes, que vai jogar lá na frente. Doença renal, que aqui não se sabe quem causou quem, né? A homocisteína leva a doença renal, e a doença renal, obviamente, aumenta a homocisteína.
E daqui para baixo nós temos as deficiências nutricionais, consideradas mais sérias ainda, especialmente do folato, né? Falhas enzimáticas, aí já entram os pacientes, né, genéticos, né? Por exemplo, os heterozigóticos, digamos, que são os menos graves, mas você veja, por exemplo, na enzima que o ácido fólico atua, né? Os pacientes heterozigóticos já vão ter uma homocisteína já acima de 30 e ela já vai chegando, às vezes, até quase 100. E aqueles que o doutor Kilmer McKinley estudou, autopsiou as crianças, são esses aqui, homozigóticos com falha na CBS. Aí você vê que nós estamos falando de mais de 300 de homocisteína. Então é morte, né? Isso aí que leva à morte. O complexo fólico, se vocês quiserem usar o 5-metilfolato, né? 5-metiltetraidrofolato, o ácido folínico e a metilcobalamina. Então isso aí na pastilhinha sublingual, isso é tranquilo de ser feito. Todas as farmácias, a Avena faz uma pastilhinha espetacular, que é eu até recomendo, porque é uma pastilha em goma de baixo ponto de fusão, porque muitas farmácias usam goma que funde a mais de 80 graus e aí deteriora um pouco as vitaminas. Então é preciso utilizar uma goma que tem teores de carragenina proporcionais que reduzem essa temperatura para 40 e poucos graus, que é super tranquilo de você fazer essa pastilha. Então eu recomendo realmente que vocês façam uma farmácia como a Avena. Aqui vocês têm insuficiência cardíaca e disfunção mitocondrial. Então essa insuficiência cardíaca, que ela vai vir de muitos processos, até de infarto, né? Como resultante, como nós vimos lá no início do curso, como resultante, por exemplo, de reperfusão, né? e lesão necrótica, né? E que vai comprometer bastante esse processo do funcionamento do músculo cardíaco e também processos, muitos outros processos que levam à disfunção mitocondrial, alguns deles inclusive virais e crônicos, né? Infecções crônicas também, por bactérias e por vírus, né? Então essa disfunção mitocondrial, ela é um ponto chave na questão, porque ela vai reduzir a demanda energética para o coração, porque é a mitocôndria que produz, né, a energia. Então, a partir, no caso do coração, principalmente dos lipídios pela beta-oxidação. Então, realmente, nós sabemos que o estresse oxidativo tem que ser muito controlado nesse paciente com insuficiência cardíaca, né? Nós precisamos ter todo um cuidado de trabalhar os antioxidantes nessas pessoas, porque elas vão ter realmente uma influência negativa muito maior do que os indivíduos saudáveis, né? Sobre o coração. Esse estresse oxidativo vai ser terrível no portador de insuficiência. Aqui você vê o processo da reperfusão, né, que é após a isquemia do infarto, né, a revascularização e a oxigenação em níveis elevados, levando ao aumento rápido de radicais livres, como o superóxido, principalmente hidroxila, que é necrosante, né? Então nós sabemos que o corpo humano tem esse aspecto muito importante de energia limpa, uma vez que nós reciclamos, né, de 1000 a 1500 vezes uma molécula de ATP no único dia. Então nós somos uma máquina limpa, e os principais mecanismos de reaproveitamento dessa nossa gasolina, que é o ATP, né? Nós temos a creatina, que é um doador de fosfato, repondo ali, por exemplo, né, no ADP e no AMP, recuperando, e o NADH, que já está no nível mitocondrial dependente de oxigênio. Então, creatina não depende de oxigênio, NADH depende de oxigênio. Que você vê o NADH, que é a vitamina B3, ela está recuperando o ATP nesse ciclo mitocondrial. Aqui então você tem o complexo Q, que é muito importante para o miocárdio, que é a coenzima Q10, o biquinol, que é a forma reduzida da coenzima Q10, idebenona e o PQQ.
que é o pirroloquinolina-quinona. Esse pirroloquinolina-quinona, o papel mais importante dele é na gênese mitocondrial. Ele ativa os genes, ele ativa os genes que controlam a formação de novas mitocôndrias na célula. Como vocês sabem, né, ficou provado que certas células podem ter mais de uma mitocôndria, né, diferente do que estudávamos lá muitos anos atrás, né? Então o PQQ vai ajudar muito nesse aspecto. A idebenona, poderosíssima antioxidante mitocondrial, derivada da coenzima Q10, e o biquinol. Aqui você tem, por exemplo, como a creatina, ela recupera o AMP e o ADP, retornando a ATP. Aqui você tem o ATP, que é formado pela adenina, né, que é exatamente a junção da adenina com a ribose, né, a adenina que é a base nitrogenada do DNA, ela é ligada com a ribose para formar a adenosina. Então isso aqui é o chamado nucleotídeo, né, a junção da base nitrogenada com a ribose e com os 3 fosfatos inorgânicos, que são ligações exotérmicas de alto poder energético. Cada vez que se rompe uma ligação dessa, nós liberamos grande quantidade de energia para o organismo, e a creatina fica repondo, né, durante um período. Isso é possível ser feito, por exemplo, no esforço, até que há exaustão também dos níveis de creatina, né? Então a síntese de novo, que é um termo que foi imortalizado na linguagem técnica mundial, né, linguagem científica, pelo nosso querido, saudoso e sempre inesquecível professor Paulo da Silva Lacaz, da UFRJ, grande médico e grande professor de bioquímica. Ele que foi o mentor desse termo para explicar aos americanos num evento que não era uma síntese novamente, era uma nova síntese, né? Uma nova molécula de ATP, e o novamente seria exatamente isso aqui, né? Isso aqui é o novamente. Então o de novo, que vai utilizar novas matérias-primas, vai partir do zero e vai fazer um novo ATP. Isso aqui é só 15% na nossa vida diária, e esses aqui são 85%, né? Variando de acordo com o nível de atividade física. Um atleta, isso aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Um atleta, isso aqui pode chegar aqui de 15, isso aqui pode subir para 20 ou 25, né? Então esses produtos, que são a ribose, a adenina e o aspartato, são os principais produtos para a síntese de uma nova molécula do ATP. E os principais regeneradores, nós já vimos o NADH dentro da mitocôndria, dependendo de oxigênio, e o L-arginina, que na verdade é a fonte de creatina. Nós não podemos esquecer que a creatina é formada no corpo a partir do L-arginina. Aqui você vai ver vários estudos da ribose, né, mostrando como é importante para o idoso, como é importante para o paciente com insuficiência cardíaca, porque melhora muito assim os níveis de ATP no coração, né? A D-ribose junto com o biquinol, que você vê um estudo bem interessante do jornal British Medical Journal, né? Na parte cardiovascular. Aí vocês veem aqui a importância na insuficiência cardíaca, né, da administração desses dois juntos, né, D-ribose e biquinol. E os resultados do biquinol, eles foram mais perceptíveis nos pacientes acima de 50 anos, né? E a D-ribose, que realmente melhorou bastante o nível bioenergético desses pacientes, né? Aqui você vê a creatina, como ela melhora a performance nos idosos. Isso aqui, por exemplo, já foi verificado em academias especializadas em idosos, né? Que tinham um alto índice de abandono, né, logo na primeira semana, né, pelo cansaço, pela dificuldade, e que eles fizeram testes mostrando que com a creatina em doses não muito altas, 1,2, 1,5 gramas apenas, nesse idoso ele já sentia um resultado, e já ele permanecia então na academia, dando continuidade aos seus programas, né? A creatina ela vai ser mais absorvida e vai ter um resultado melhor naquele que tem assim menores níveis basais, né? Então ela responde a um feedback, né? Quem tem menos se beneficia mais da suplementação. Aqui você veja, por exemplo, nos pacientes cardiopatas, como a creatina tem sido utilizada
e preconizada, né? Melhorando inclusive a viabilidade celular nas fibras cardíacas, né? E inclusive tendo sido utilizado nos pacientes pós-cirúrgicos, né? É muito importante o uso da creatina nesses pacientes cardiopatas. Inclusive também hoje nós vemos muito estudo também mostrando a melhoria dos pacientes neurológicos, assim que eu digo, a partir de sequelas, por exemplo, isquêmicas cerebrais, né? Então você tem um suporte espetacular para esse paciente com insuficiência cardíaca, a ribose, que se utiliza sempre na faixa assim de 1, 2, 3 gramas, né? Que é um açúcarzinho natural, né? Não tem nenhuma toxicidade, né? A creatina, que é um produto hiper ultra seguro, né? A gente viu algumas pessoas falarem sobre creatina uns 10, 12 anos atrás, que era perigosa. Não, a creatina não é perigosa. A creatina, ela pode ser perigosa em doses de 30, 40 gramas por dia, que fizeram, inclusive, segundo consta com o próprio jogador Ronaldo Fenômeno, né? Que teve até alguns episódios assim convulsivos, né? Mas assim, o uso para o atleta até 9 gramas por dia está completamente comprovado, né? Que é seguro, né? Mas aqui, por exemplo, no paciente cardíaco nós vamos falar bem menos que isso, né? Vamos falar 1,5 gramas, 2 gramas, que é um produto completamente inócuo nessas doses no sentido tóxico, né? Mas vai ter efeitos muito bons sobre o coração. O biquinol também vai ser importante como antioxidante nesse miocárdio, né? E podemos usar um pouquinho do NADH também nesse paciente com insuficiência cardíaca, que ele vai ser muito beneficiado, né? O NADH já pronto, ativo, em doses de 10 miligramas, por exemplo, sublingual, que vai ser muito importante. Essa de ribose com 2 gramas e creatina 1,5, só que temos 3,5 gramas para fazer cápsula, é muita cápsula, vai dar 4, 5 cápsulas. Então a gente faz o sachêzinho, né? Manda formular num sachê, isso aqui não tem um gosto ruim, você vai e coloca, por exemplo, num copo d'água, tá? Aqui você tem novamente falando do Crataegos, no caso, agora focando mais a parte isquêmica, cardíaca e também insuficiência cardíaca, juntamente com o nosso Rosmarinus officinalis, né? Conhecido Rosmarinus, que é uma planta medicinal tão famosa, né? Que é o alecrim, né? Então são importantes antioxidantes que também vão ter ação anti-isquêmicas e melhorando também a questão no miocárdio, né? O funcionamento e contratilidade. Aqui você tem, por exemplo, o Crataegos com 150 miligramas, o Rosmarinus com 250 miligramas, que você associando ao Fenolife, que é a fibra do feno grego, você melhora a absorção, tá? Aqui você vai ter, por exemplo, produtos que melhoram muito essa questão de lesões pós-isquêmicas, né? Lesões após a isquemia e a reperfusão. Então você vê a fisetina nesse estudo aqui de 2018, é um produto com efeito cardioprotetivo marcante, né? E que vai atuar contra o estresse oxidativo e também vai diminuir a perda das estruturas das mitocôndrias. Então, esse tratamento, que foi um modelo animal, né, com fisetina, ele mostrou significante atenuação das lesões do miocárdio a partir de isquemia induzida nesses animais, né? Isquemia cardíaca. Aqui você tem outro flavonoide do Mediterrâneo, né? Então eu sempre falo para vocês, fisetina e camperol. Quando vocês falarem isso, vocês pensam em dieta do Mediterrâneo. Eles comem nos alimentos riquíssimos com esses dois produtos, que nós não temos o hábito desses certos alimentos aqui no Brasil. Não é na quantidade que eles comem lá, tá? De alecrim, de alcaparras, de muitos temperos, como o próprio louro, né? Então o camperol também, ele teve uma grande melhoria nas lesões por isquemia, mantendo a função cardíaca, né? E redução dos marcadores inflamatórios. Então isso aqui também foi feito em modelo animal e mostrou muita eficiência, né? Aqui você vê, por exemplo, o efeito do camperol, que
aqui lâminas histológicas, né, depois dos processos que foram induzidos, né, no animal, que foram autópsia. Então, nesses animais controle, você vê uma lâmina limpa, com uma histologia bastante regular. Aí você vê no tecido isquêmico aqui do lado, né, esse comprometimento. E quando foi assim administrado o Kemperol, esses animais tiveram muito menos disfunção celular na fibra cardíaca, né? Então vocês vejam que o resultado, e mesmo no animal controle não isquêmico, o Kemperol melhorou também até esse animal. Então você veja que isso é muito positivo. Então essa fisetina que nós podemos usar numa faixa de 50 mg e um Kemperol também na faixa de 50 mg com o Fenolife, que vai melhorar sempre a absorção. E finalizando esse nosso módulo, quero chamar a atenção de um novo produto que está sendo muito estudado agora, produtos da família dos produtos naturais, que é o Ronoquiol, que é um produto, um antioxidante encontrado numa planta que no Brasil nós também temos em nível assim utilizada como adorno, que é a Magnolia officinalis. Então esse Ronoquiol, ele está mostrando que é uma nova classe de produtos das ligninas e que ele é uma importante arma na regressão das doenças vasculares, especialmente na disfunção endotelial. Então são publicações muito recentes que nós vemos aqui de outubro de 2018, aqui de fevereiro de 2019 agora, mostrando realmente esse Ronoquiol melhorando questões que envolvem processos cerebrais circulatórios, né? E que envolvem também processos endoteliais. Então a gente agora vai finalizando esse módulo cardiovascular e esperamos vocês no próximo módulo, que vai falar de bioenergética, ganho de peso e síndrome metabólica e uma série de outros assuntos importantes para nós. Muito obrigado.